Muito boa noite, meus amigos. Eu sou Eduardo Haddad e nós estamos aqui no estúdio da Haddad. Hoje, na nossa noite, sobre perguntas e respostas em relação ao emagrecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Grande irmãozão Jean-Claude, 100%. Monstro Emerson Nobre, meu físio. Tá chique, meu irmão. Barreto Personal. Grande Niquinho. Glênio, Léo Fernando. Todo mundo consegue ouvir meu áudio direitinho? Tá claro para vocês? Muito grande Moacir, 100%, Ricardo, Giovanni, Williams. Muito bom ter vocês aqui, meus amigos. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada. Hoje nós temos um tema que é fruto da live da semana passada, onde nós falávamos sobre o emagrecimento, aspectos que estão envolvidos no emagrecimento. Falamos um pouco sobre o treinamento, mas falamos muito sobre a abordagem do profissional que atende o indivíduo com sobrepeso e obesidade, né? A abordagem que foi feita, amigos, ela foi de uma responsabilidade muito grande, né? Eu tentei mostrar para vocês o que há de responsabilidade, o que há de ético em relação ao atendimento desse indivíduo que apresenta sobrepeso, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre as dúvidas de vocês em relação aos atendimentos. Então nós vamos esperando os amigos irem entrando na nossa live. Se você que está aqui conosco já tem a sua dúvida em relação ao que foi discutido a semana passada, pode escrever sua dúvida. Enquanto isso, nós já vamos aquecer um pouquinho a nossa discussão, tá? Para fomentar algumas dúvidas já no coraçãozinho de todos vocês aí. Vou ajudar. Vocês que estão aqui, só sim ou não, tá? São a favor do uso de medicamentos para o emagrecimento? Só tem sim ou não. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Elias Personal, boa noite. Lélio. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. E por que não dizer que esse século é o século mundial da obesidade? O Emerson, contra o uso de medicamentos. Jamele, contra. Ricardo. Joac Mariano, contra. Elias, contra. Lorena Gouveia, contra. Adailton, não a favor. Sandro Jorge, sim para os medicamentos. Lula Franco, sim para os medicamentos. Lélio, não. Professor André Abrantes, boa noite, boa noite. Fernando Ferreira, negativo. Cuiabá está precisando de uma aula tua. Me leva, Elton. Me leva que eu vou para Cuiabá. Eu ainda não dei aula em Cuiabá, viu? Olha só que engraçado. Douglas também é contra o uso de medicamentos para o emagrecimento. Ricardo, contra total. Guimarães Neto. Pedro, personal Nicolas, a favor dos fármacos. Braga Rodolfo, sempre difícil generalizar, mas normalmente não. Mas utilizo para emagrecimento são medicamentos, pois é mais rápido, mais utilizado. Entendi, mas e você? É a favor do uso do fármaco ou contra o uso do fármaco? Hoje eu quero saber a opinião de vocês. Ah, sim, você é contra o uso dos fármacos? Alguém quer limonada? Boa noite, professor Dirson. Renato Educa, você é contra o uso dos fármacos. Gio Rocha, boa noite para você também. Neto, vem dar aula em Sobral, no Ceará. Eu já dei aula em Mossoró, Sérgio. Ó, o Diego é contra. Rangel, contra medicamento. Josivelton, contra o medicamento.
O Paulo é a favor. Aí não vale, é só sim ou não. Quem foi que falou que depende? Ah, tinha que ser o Christian. Renata, buscar mudar o hábito e não dependência deles. Entendi. Lúcius, boa noite para você. Tati Assunção, boa noite. Léo, sou a favor, mas depende do caso. Mari Tavares, o que, para quem e quando? Ué, você é aluna de alguém que eu conheço? Então, mas hoje eu quero saber só assim, ó. O indivíduo está com sobrepeso ou obesidade, fármaco sim ou não? Sandra, obesidade é uma doença, a medicação depende do caso, pode ser muito bem-vinda. Temos várias opiniões aqui em relação ao uso do fármaco. Eu vou melhorar aqui, né? Vamos tentar organizar isso aqui, trainer. Depende do objetivo. Uai, como assim? O cara tem sobrepeso, obesidade. Qual que é o objetivo dele? Engordar mais? É claro que é emagrecer, né? Então, sim ou não para o fármaco de emagrecimento, né? Se estiver em déficit de algum nutriente. Olha, normalmente o indivíduo que apresenta sobrepeso, obesidade, apresenta déficit de vários, principalmente micronutrientes. São obesos desnutridos, o que é muito triste, na verdade, né? Samira Bakur, você é prima, Samira? Salam alaikum. Elias, engordar mais. Se for prescrito por um profissional, sim. Não, mas é evidente que eu estou imaginando assim, o médico prescreverá o fármaco. E você, como profissional da educação física ou nutricionista, né, tem nutricionistas aqui conosco, você defende o uso do fármaco, você é a favor do fármaco, você é contra o fármaco. Marcelo de Paula, monstro do bodybuilding, eu nunca vou me cansar de falar. Um abraço para você, respect. Essa mira é brima sim, isso mesmo. Vamos lá, gente. GIF. Ai, gente, meu óculos está difícil, hein? Pane Bianco, boa noite para você também. Vamos começar então abordando a nossa noite de perguntas e respostas em relação ao emagrecimento, falando então dos fármacos emagrecedores, né? Não peguei o início da live, não sabia para qual objetivo. Estou brincando com você. É claro que eu já imaginei que você não estava por dentro do assunto. Pera aí que passou rápido aqui. O Emerson, aqui na academia onde eu sou estagiário, o cara prescreve tudo. Dieta, treino e fármaco. Vai falando assim que ele vai prescrever sua carta de demissão do estágio, viu? Doutor Eduardo Fonseca, sempre a favor, se bem indicado, conjuntamente com mudança de hábitos. Muito bom, Eduardão, nosso irmãozão aí, ó. Company Sports, se for o caso de um fisiculturista, se for o caso de só emagrecer, não. É uma opinião muito forte, hein, Christian? Hein, Company? Essa aí merecia até você explicar melhor para todo mundo. Quem é a favor? Tomaria se tivesse sobrepeso? Difícil, a maioria tem efeito rebote, engorda. É a opinião da Cissa, né? Muito legal essas opiniões de vocês. Muito legal, muito legal. Olha aqui, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma pessoa que tem dor de dente, uma inflamação que causa dor de dente, você é a favor ou contra um anti-inflamatório ou um analgésico para retirar a dor de dente? Elton, é sempre bom pensar a longo prazo caso utilize. Isso mesmo, isso mesmo. Um indivíduo que apresenta diarreia, você usa ou não usa fármacos para regular
a função intestinal e depois recuperar a microbiota intestinal? Porque hoje em dia está sendo tão banalizado o uso de esteroides anabolizantes e a pessoa vai lá, nunca viu uma sala de musculação na vida, vai no médico, o doutor Eduardo está aqui com a gente, ele vai endossar o que eu vou falar, ele vai lá no médico e não todos, né? O Eduardo, por exemplo, sabe do que eu estou falando, e o médico do nada prescreve um gel de testosterona para a pessoa come quando ela acha que está com fome ou quando deu vontade de comer alguma coisa, se hidrata mal, dorme sob a ação de fármacos e o médico vai lá e prescreve para ela testosterona. E você fala assim, como assim? Não, vai aumentar a libido, vai aumentar a disposição, vai aumentar a massa muscular, vai nada, não vai acontecer nada disso. Tem nada disso acontecendo. Pode até dar um susto ali no primeiro mês, assim, mas nunca que isso vai acontecer. Fredson, boa noite para você. A Marluce, não ao uso dos fármacos. Realmente, quando a gente pergunta assim, coloca vocês numa sinuca dessa, fala assim, você é a favor ou você é contra o uso de fármaco para emagrecer? Bom, você vai ter que se posicionar, né? Alguns já vão de cara no contra, outros de cara a favor. A maioria é contra e é mais ou menos óbvio, né? O professor de educação física, por ser meio geração saúde, meio natureba, assim, tende a ter um posicionamento contrário, arredio em relação ao uso de qualquer fármaco, mas é fato, e isso é um fato que vocês devem começar a amadurecer na cabeça de vocês. Grande Hugo Zanetti, Doc, como é que você está, meu ídolo? Vocês têm que começar a amadurecer a ideia de que um indivíduo, André Cristiano, boa noite, ele não chega no caso de um IMC de 30, 40, ele não chega no IMC desses porque ele come uma coxinha aqui, outra ali, porque ele dá uma escapadinha na dieta. A pessoa não chega num caso de obesidade grau 1, 2, obesidade grau 3, né? Saudade também, Doc. Ele não chega num caso desses, amigos, porque ele foge da dieta no fim de semana, né? Não é assim que funciona. Escreveram um negócio bacana aqui, ó. Trainer Gil Rocha. Chiclete de nicotina pode ser eficiente para aumentar a concentração no treino? Ai, meu Deus. Essa vai ser uma outra live, viu? Gostei. Logo rendimento a longo prazo, claro que pode causar dependência psicológica também. Gostei desse assunto. Nós vamos falar disso numa outra live, viu? Depois se inscreve para mim em box aqui, para eu não me esquecer. Eu esqueço. Sabe quantas pessoas eu respondi hoje? Perguntas que vieram aqui para mim hoje, mais de 70. Marluce, sou a favor da equipe multidisciplinar e o endocrinologista é o profissional certo para avaliar isso. O psiquiatra também, Marluce. Muitas vezes nós precisamos de uma intervenção psiquiátrica. Kleber Caiado, que saudade de você. Eu vi uma chamada sua hoje para a sua live, né? E fiquei muito feliz. Falei assim, nossa, que bom que a live do Kleber não é no mesmo horário da minha, que eu posso assisti-lo. E mandei para a Carla. Falei, olha que arte mais bonita que foi feita no do Kleber. Monstro da fisioterapia. Agora prestem atenção. Existem classes e mais classes de fármacos que atuam favoravelmente no emagrecimento. Então, vamos pensando assim, olha. Existem fármacos que agem em nível de sistema... Perdão, gente, eu dei um chutaço aqui no tripé do negócio. Me leva, good evening, how are you? Existem fármacos que agem em nível de sistema nervoso central, e aí nós estamos falando de fármacos que agem no centro da saciedade, nos núcleos hipotalâmicos,
causando a sensação de saciedade. Existem fármacos, inclusive de ação muito parecida, que são inibidores do apetite. Existem fármacos que são ansiolíticos. Aquela ansiedade, aquela compulsão, aquela que dá uma... Controla, relaxa, sossega, leão, fica quieto aí, tá tudo bem. Esses fármacos, então, que agem em nível hipotalâmico, ok? Em nível de circuitos suprassegmentares, controlando a ansiedade, tudo bem? Esses fármacos, de fato, são fármacos muito pesados para qualquer pessoa. Quando você olha os sinais e os sintomas, quando você olha os sinais e as reações adversas, né? Boca seca, problemas de insônia, letargia. Mas tá tarde, mas você bem que podia ficar aqui para assistir, né? Essa live aqui é importante, de perguntas e respostas. Mesmo assim, deixa a sua dúvida aqui pra gente. Olha só. Outros fármacos, porém, são aceleradores metabólicos. Isso a gente fala entre aspas. Eles são termoaceleradores, são termogênicos. Eles aumentam a sua taxa metabólica. E aí nessa classe nós temos desde neuroexcitadores, drogas à base de cafeína, drogas à base de efedrina, drogas à base de sinefrina, né? Nós temos fármacos hormonais, hormônios tiroidianos, que fazem um sucesso. O indivíduo que toma qualquer um dos dois hormônios tiroidianos, poxa vida, tem uma taxa metabólica extremamente aumentada e tende a perder peso. Mas nós estamos falando de uma glândula, o desequilíbrio disso, né? Mesma coisa, fármacos que agem no sistema nervoso central. Existe um benefício? Fantástico. Existe um custo considerável. Existem fármacos que não são ansiolíticos, existem fármacos que não são depressivos. Ansiolíticos aumentam a vontade por doce, é mito ou verdade? Na verdade, não é isso que acontece, né? O ansiolítico ele diminui essa vontade. Algumas pessoas relatam essa coisa de comer doce por causa de uma via GABAérgica de recompensa. Eu não sou a pessoa mais certa para falar disso, mas de fato não dá para fazer essas associações. Agora vamos aqui. Existem outras classes de fármacos que eles são hipoglicemiantes, são fármacos para controle do diabetes do tipo 2. E as pessoas usam esses fármacos para diminuir a glicemia, para atrasar o esvaziamento gástrico e para aumentar a captação da glicose nos músculos, para aumentar a sensibilidade periférica à insulina. Olha só, nós temos um importante combinado de fármacos central, periférico, metabólico, que ajuda no controle e na perda de peso. Se você observar, todos eles, com exceção dos hipoglicemiantes, têm um lastro que fica com o uso. Os hipoglicemiantes não, eles têm efeito agudo, a meia-vida é de até 9 horas, então tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem se você tiver uma crise hipoglicêmica, né? O cara teve uma hipoglicemia, se arrebentou todo lá, né? Mas vamos pensar assim, é menos complexo do que usar fármacos que agem no sistema nervoso central. Quando você pensa desse jeito, você fala assim, nossa, Haddad, usar o fármaco é terrível. Bom, eu tenho um posicionamento muito quadradinho em relação a isso. Eu sou completamente a favor do uso de fármacos. Quando eu digo completamente, é dos poucos cabelos que eu tenho na cabeça até a sola dos pés cansados. Completamente.
Quando eu olho para uma pessoa de 130, 160, 200 quilos, eu falo, não tem professor de educação física no mundo que vá conseguir fazer isso. Liraglutida, Saxenda, Victosa, Saulo Henrique. Epa, como é que tá, Saulo? Tudo bom? Olha só, a Victosa, o Saxenda, são fármacos que eles têm uma ação muito específica, hipoglicemiante, uma ação muito específica atrasando o esvaziamento gástrico, uma ação muito específica diminuindo o apetite, uma ação muito forte nos centros da saciedade, algumas reações adversas que as pessoas relatam, e pacientes também, de náusea, de enjoo, mas uma evolução, né, para baixar a glicemia das pessoas. Então, o paciente que é diabético, ele se beneficia demais, né? Demais. Haddad, aqui no Rio tem médico prescrevendo liraglutida combinado com GH. Você sabe que não é de todo ruim? Bravo ponto Salomão, boa noite, irmão. Sabe que não é de todo ruim? Que o GH ele tem uma ação lipolítica. E a liraglutida tem uma ação que é hipoglicemiante, que atrasa a liberação do glucagon, que dificulta a formação, a liberação da glicose hepática. Então, assim, te obriga a usar gordura como substrato energético. Então, ok. Assim, não é de todo um invencionismo, né? Fisiologicamente está certo. Mas assim, nesse caso eu vou pegar uma carona nos comentários dos amigos que disseram para quê, para quem e quando, né? Porque aos meus olhos é uma preocupação muito forte com a estética e não com a saúde. Até porque o uso crônico do GH, e essas são drogas, né? A liraglutida tem que tomar toda semana, o GH tem que tomar toda noite, ou todo dia, né? Depende do protocolo. Essas ações crônicas, elas desregulam de uma maneira muito expressiva glândulas. Glândulas são reguladas por feedback, né? Quando você oferece o hormônio, elas param de produzir, e ajustar isso depois é muito mais difícil. Por falar em ajuste, então eu volto a falar dos inibidores ou dos moderadores de apetite e vou dizer para vocês por que eu sou tão a favor do uso disso. Penso, e esse pensamento é um pensamento baseado em literatura, né? Eu não sou médico, todos vocês sabem disso. Sou uma pessoa que preciso ler sobre a área médica, preciso conversar com vários médicos. Sou um estudante, faço pós-graduação na área de nutrição, graduação na área de nutrição, preciso conversar com nutricionistas, e sou uma pessoa que fez algumas coisas boas dentro da educação física. Vejam, a minha experiência profissional, acadêmica e de vida me fez entender que os fármacos centrais, esses inibidores de apetite, eles deveriam ser usados a médio e longo prazo e não uma intervençãozinha pensando em bater peso, não. Vai baixar o peso sim, nós vamos tomar isso aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos baixar o peso desse paciente e depois fazer um desmame programado a médio prazo. Haddad, o paciente tomou 3 anos alternando, né, sibutramina, fluoxetina, eu sei lá como é que é a combinação que os médicos vão fazer, existem protocolos para isso, tá, gente? Com 2, 3 anos, show. Como é que nós vamos tirar esse fármaco dele? Perdão, gente. 1 ano, diminuindo gradativamente o uso dos fármacos,
Nada de estourar a pessoa para poder arrebentar a pessoa no meio e dar o rebote que muitos citaram e citaram muito bem, né? Elton, muitas pessoas com sobrepeso que conseguem ter um reganho posteriormente. Sim, porque o desmame, né, não foi muito bem feito. Neto, qual o melhor meio para emagrecer pessoas que têm diabetes? Exercício físico em primeiro lugar. Rigor dietético, que inclui nada de jejum intermitente, essa conversa de gente que quer aparecer. Vamos usar assunto de gente séria, porque estamos falando de um diabético. As recomendações hoje, as recomendações da Sociedade de Diabetes, elas são muito precisas. Ao elaborar a dieta do paciente diabético vai entre 45% e 60% de carboidratos, muito parecido com o que você pode comer. A escolha do carboidrato é que é um critério importante. Usa-se carboidratos que tenham uma carga glicêmica boa, mas que não tenham um índice glicêmico muito bom, para não ficar aumentando a glicose de maneira muito gritante. Isso é uma coisa importante. A dieta, ela não costuma ser hiperproteica, nada disso, mas existe um cuidado muito específico com o uso de ômegas e evitar gorduras saturadas para que não haja inflamação, dificultando muito mais ainda todo o processo de manutenção da saúde desse paciente. O exercício físico é prescrito para melhorar a sensibilidade periférica à insulina, é prescrito para melhorar a circulação periférica, é prescrito para que haja manutenção do status operacional de nervos periféricos. Portanto, qual o melhor meio, Neto, para emagrecer pessoas com diabetes? Uma abordagem, sim, multidisciplinar. Exercício, dietoterapia, farmacoterapia. Esse paciente precisa se conscientizar que ele está morrendo. Monstro Dr. Eduardo Reis, nutricionista, monstro sagrado. Billy, você é massa, obrigado, querido. Cris, grande Cristiano Odlani, monstro. Você é o cara da musculação. Ó, que delícia escutar isso. Sempre quis escutar um negócio desse, gostei. Neto, o excesso não vai prejudicar a saúde? Excesso de quê? De carboidrato? Não, porque você vai distribuir o carboidrato ao longo do dia, né? Giovanni Oliveira, desmama a longo prazo, isso mesmo. Engraçado que quem toma um monte de coisas, inventa dietas, não treina direito e nunca ficam bons. Sem comentários, doutor Eduardo, isso é bem verdade. Bravo, rebote com dieta do HCG é bizarro, né? Muito. Principalmente, não o rebote, Salomão, em composição corporal apenas. Vou falar dos poucos casos que eu tive a oportunidade de ver dentro do meu estúdio, de presenciar na cidade que eu moro, Uberlândia. Quem não conhece, venha, melhor cidade do Brasil. Quando eu percebi as pessoas, depois que terminava esse protocolo famoso, que você faz tantas semanas, dá um intervalo e faz de novo e tal, todas tiveram mudanças impactantes no comportamento emocional. Todos. 2 vezes eu tomei a liberdade, peguei o meu celular e liguei para o médico. E falei assim, escuta, eu tô com uma aluna minha aqui que fez uma intervenção com o Dr. Mequetrefe ali e tem como encaixar aí não? Numa agendinha sua e tal. Preciso de um favor. Faz os exames bioquímicos, que é do seu know-how, faça a investigação em anamnese, que é da sua expertise, e considere a possibilidade de fazer intervenção com
pregnenolona ou DEA. E vamos observar a evolução do seu paciente. E aí, 2 vezes foi feito, né? As duas com paciente do sexo feminino, então eu não sei se isso é uma coisa que se aplica para todos, mas é um rebote que muda muito o comportamento da pessoa, tá? Carb cycling pode ser usado para fins de emagrecimento em não treinados? Pode sim. Quando você baixa calorias, quando você baixa carboidrato também, você muda a função tiroidiana. Essa mudança é muito expressiva. A taxa metabólica ela tende a oscilar para baixo. Resultado disso é que nós temos uma queda e aí o resultado que nós podemos imaginar a médio e longo prazo é um indivíduo que come poucas calorias e sobe o peso gordo, não o peso magro, né? Por isso, o carb cycling sim pode ser utilizado. Salomão, Dr. Paulo Musi está na live. Opa! Musi, abraço para você, meu irmão. Gosto demais dele. Gosto, mas gosto com força mesmo. Grande mestre, sem dúvida, o melhor do... Ah, tá aqui, ó. Ó o Musi. Professor, quero algo pesado. Posso tomar uma colher de chumbo? Boa, Paulo. Show de bola. Neto, não mestre, uso do fármaco por 1 ano em relação ao desmame, né? Cara, o Muzi é bobo demais, tomar uma colher de chumbo é boa. O Berlândia acelera dos professores maravilhosos, Edu. HCG em Berlândia. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Mestre, fala aí que atividade física para o diabético, porque o aluno chega para a gente com indicação médica de realizar somente exercício aeróbico. Quem está falando comigo? Cris, não. Vamos entender isso direito. A indicação foi médica, foi o médico da tua paciente, da tua aluna, que recomendou o exercício aeróbico. E ele não está errado, presta bastante atenção. Quando você faz qualquer tipo de exercício de intensidade desafiadora para árdua, numa escala de esforço percebido então de 6 além, ok? Você tem uma mudança de sensibilidade periférica à insulina, ok? Isso é muito bom. Fora a resposta hipotensiva pós-treino, melhora de PA, isso é bacana, melhoria de VO2, ok? Mas para você conseguir baixar de forma aguda a glicemia de qualquer criatura, diabético ou não, tem que ser cardio. Eu lembro quando, agora há pouco o Kleber Caiado estava aqui com a gente, eu lembro quando eu ia para Brasília dar capacitação para os profissionais de lá, que é a turma do Olímpia, show de bola. Uma das aulas era sobre controle da glicemia e o Kleber era o nosso voluntário. Ele fez um circuito gigantesco de funcional, desse que você fica verde com a boca preta e passa mal pra caramba. E eu fui dosando a glicemia do Kleber a cada volta nesse circuito. Eu dosava a glicemia e fui montando um gráfico pra rapaziada ver. Tava tudo tranquilo. Num segundo momento, coloquei ele para caminhar numa esteira. Pronto. A glicemia despencou, ok? Se a glicemia está despencando nessa condição, obviamente a via oxidativa é muito mais glicolítica. A musculação, ela usa glicogênio intracelular. Então o médico não está errado não. Agora, claro que você vai precisar fazer o trabalho de uma maneira... Chama o Muzi na live, você tá doido? A mulher dele me quebra aqui, chama o homem na hora dessa, cara, você tá doido, meu marido trabalha o dia inteiro. Ei, Muzi, um beijo no seu coração, obrigado por você ter entrado aqui na live, viu, irmãozinho? A gente precisa fazer uma live junto, pois a gente tem que combinar isso, viu?
Tenho hipotiroidismo. Lucas Guizzi. Tenho hipotiroidismo. Atualmente, no treino de inferiores, começo a suar frio, muito ofegante. Treino há 10 anos. Passei poucas vezes por isso. Lucas, a dose de T4, você deve estar repondo o hormônio tiroidiano, né? O hormônio tiroidiano, ele tem uma ação inotrópica muito boa no coração e uma ação cronotrópica também, que faz aumentar a frequência e faz aumentar a força dos seus batimentos. Isso, num determinado instante, é muito bom, mas intratreino realmente faz ficar pesado, né? E a taxa metabólica aumenta mesmo, isso é danado, né? Haddad, T3 ou T4 para o emagrecimento? Tanto faz, porque o T4, né, sob uma ação enzimática, ele vai ser convertido para T3, que é a forma ativa do fármaco, então tanto faz. E a relação deles é de 1 para 1, né? Não tem muito problema essas coisas, não. E Muzi, por que você não manda um alô aí e entra aí na live pro pessoal que tá vendo aqui sentir o gostinho aí de ouvir você falar com o pessoal? Eles gostam demais e eu também gosto demais. Entra aí para dar um oi, manda um salve pra gente, que daqui a pouquinho o Instagram vai encerrar essa live, então pelo menos dá um gostinho aí. Sua experiência com pessoas que treinam em jejum. O desempenho cai muito no treino? Nem 1%. Não existe queda de desempenho na musculação com jejum, tá? O que existe é quando você vai fazer treinamento aeróbico. E aí? Grande Doc, como é que tá essa força? Tuzinho, que bom falar com você, professor. Bom demais, saudade, cara, tá doido. Também tô com saudade. Ó, falar pra esse Você sabe que povo aí. hoje a gente estava fazendo uma noite de perguntas e respostas sobre emagrecimento. Tô vendo. E aí eu abri perguntando se o pessoal, né, a maioria do pessoal que me segue é personal trainer ou nutricionista, é a favor ou contra o uso do fármaco, né? E particularmente eu tenho uma opinião muito favorável ao uso de fármaco para qualquer condição que caiba o fármaco sem mudar comportamento de maneira agressiva. O cara quer aumentar a massa muscular? Show. O cara está com dor de dente? Show. Não consegue controlar a cãibra? Bacana. Está com diarreia? Ótimo. Então o cara precisa emagrecer? Por que não? Então o pessoal tem uma visão que de vez em quando é um pouco preconceituosa em relação ao sim ou em relação ao não. Mas e o médico? Fala pra gente só um pouquinho, dá um gostinho aí. Emagrecimento, paciente assim, né? Obesidade grau 2, grau 3, né? Conversa um pouquinho com a gente. Du, primeiro eu quero contar a história. Esse pessoal não sabe, mas eu e o Rodolfo, a gente cresceu assistindo a aula sua. E eu acho que é importante a gente falar essas coisas, porque tem muito cacuete que você tem que o Rodolfo pegou. Então, às vezes eu vejo o Rodolfo dando palestra, até hoje eu vou assim, isso ele aprendeu com o Edu Haddad. Mas não necessariamente do conteúdo, mas do jeito de lidar com a pessoa, de receber as pessoas e de acolher o que são as perguntas. Então, acho que a primeira coisa eu tenho que fazer um data vênia aqui e falar, ó, peraí, deixa eu falar uma coisa histórica aqui, né? A gente foi aluno seu, a gente é muito feliz por causa disso. E eu entrei aqui porque eu vi você na live e falei assim, vou ver o Duzinho lá, porque é uma pessoa que eu amo de coração e que vale a pena ficar perto, que seja só um pouquinho, né? Mas isso eu acho uma coisa que tem que saber. Agora, vocês querem saber como médico Tá a fim de me fazer chorar, né, grandão? Eu também. Vagabundo. Mas a gente tem que falar as coisas que acontecem, sabe, Edu? Sabe, a gente valoriza pouco a história e a gente supervaloriza muito a expectativa.
E a gente está frente a uma situação atual que é muito complicada, porque todo mundo tem pressa, todo mundo quer tudo para ontem, mas não tem paciência de fazer o que tem que fazer até amanhã. E aí, o que acontece? Tudo que a gente fala no fisiculturismo, no ganho de massa muscular ou no emagrecimento, são coisas que são feitas a médio e longo prazo, né? Que são consistentes, né? E mesmo o uso de medicação é uma coisa consistente, porque toda medicação, principalmente quando a gente mexe em questões hormonais, tá? E obesidade é uma questão hormonal, não dá para falar que não é. Por quê? Porque a gordura sinaliza a distância. A gordura sinaliza a inflamação, a gordura sinaliza hormônios contrarregulatórios que fazem, por exemplo, inibição da secreção de GH. Ela sinaliza hormônios gástricos que fazem com que você diminua a sua saciedade por aumento de resistência à leptina, ou então que eles aumentem a sua fome por aumento de grelina, ativação do nervo vago, do trato solitário lá no cérebro e desregule completamente sua capacidade de parar de comer e de ficar sem comer, que são habilidades que o nosso cérebro tem quando ele funciona direitinho, né? Coisa que o pessoal, por exemplo, chama hoje de nutrição comportamental. E que sempre existiu, que a nutrição sempre foi comportamental. E que os nutricionistas, eles sempre tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque eles precisam atingir o comportamento das pessoas. Então, assim, trabalhando como você trabalha com emagrecimento, mas do meu lado, atrás da cadeira, observando as pessoas, escutando suas histórias, tentando ajudar do jeito que a gente pode, porque a gente trata o paciente, não a doença. A verdade é essa. O que a gente percebe? Que existem indicações. As medicações, elas têm indicações. Fora das indicações, existe o que a gente chama de off-label. Quando você prescreve uma medicação que ela tem uma ação, porém não descrita na bula. Então, fora da bula. Isso não quer dizer que está errado. Isso só quer dizer que não está descrito na bula. É um exemplo Exatamente. de medicação off-label, né? Hoje, o pessoal usa o Ozempic para emagrecer, que é a semaglutida. É um análogo de GLP-1 que é utilizado uma vez por semana. É tipo um Victoza de uma vez por semana, né? Para o pessoal que não é tão familiarizado, o que faz um análogo de GLP-1? Né? É um análogo de um hormônio, de uma incretina, que é o nome dos hormônios que são produzidos no trato gastrointestinal, e que tem uma ação anorexígena, ou seja, ela diminui a fome, ela tira. E o que esse hormônio faz? Ele lentifica o esvaziamento gástrico, por isso que quem toma Victoza, dulaglutida, semaglutida, ligaglutida, tudo que termina com glutida, acaba sentindo enjoozinho, tá? E ela também sinaliza, no sistema nervoso central, saciedade. Viu uma área que a gente chama de próprio melanocortina e CART, né? Essas áreas, elas fazem com que você pare de comer ou não comece. Então, quando você usa, por exemplo, um Victoza, que é o mais comum, mas que eu estava falando para vocês, o Ozempic, né? Ele tem essa capacidade. Só que o Victoza, se você ler a bula, lá na bula está escrito que é usado para emagrecimento. Se você ler do Ozempic, ele não Isso. que é para emagrecimento. Mas ambos são análogos de GLP-1 e, portanto, ambos são drogas que podem ser usadas para isso. É que demora um tempo até a medicina ir lá e adicionar na bula e falar um negócio assim. Então, a gente trabalha com indicação. O que eu acho importante, que eu vejo você tentando explicar com muita delicadeza para as pessoas. Não existe, em obesidade, um efeito resposta. Qualquer medicação que você der, ela não vai fazer a pessoa emagrecer. Ela vai sinalizar condições favoráveis a emagrecimento. Então, se você dá, por exemplo, um estimulante, quando você quer dar, por exemplo, cafeína, da coisa mais simples que tem. O que você quer que aquela cafeína faça? Emagreça? Não. Você quer que aquela cafeína deixe a pessoa mais disposta, você quer que aquela cafeína atinja receptor beta-3 e favoreça termogênese e lipólise, que isso faça com que você tenha uma sinalização positiva de energia, de gasto de energia para você poder aproveitar isso durante o exercício. E, portanto, você fazer exercício é uma fonte de ação emagrecedora. Agora, achar que a cafeína vai te emagrecer, ou achar que, por exemplo, o Ozempic vai te emagrecer, não vai. Emagrecer depende da atitude. E o que é a razão do negócio? E aonde o médico entra? O médico ele entra em criar uma situação
onde ele consiga... Exatamente, criar esse cenário. Ele cria o cenário anti-obesogênico, onde esse paciente, de um lado, vai conseguir fazer dieta e do outro, vai conseguir treinar. Por isso, por exemplo, eu não gosto de dieta do HCG, porque é uma coisa que impede a pessoa de treinar. Então, independente se... Eu não estou discutindo se é certo ou errado e não me cabe fazer esse julgamento. Eu estou dando a minha opinião, minha humilde opinião. Não gosto. Por quê? Porque eu não acho que a ausência de exercício represente saúde em nenhum momento. E se eu não puder entregar para um treinador, um paciente que consiga realizar exercício, eu acho que eu fiz mal o meu trabalho. Do mesmo jeito que se eu entregar para o nutricionista, um cara que não consegue fazer dieta, porque eu dei uma medicação que faz com que ele entre em mania e ele coma por compulsão em vez de comer por ansiedade e por fome, eu também fiz um trabalho ruim, que é o que está acontecendo hoje, Edu, com o pessoal que está tomando Venvance para emagrecer. Venvance Isso. não é uma droga de emagrecimento, pessoal. E por mais que ela seja off-label, ela não faz você inibir o apetite. Ela te tira a resposta da fome, só que ela aumenta uma coisa que a gente chama de ritualização. Então, o cara que fuma, fuma mais. O cara que joga, joga mais. E o cara que come, come mais também. E come sem parar. Tá? Então, pelo amor de Deus, não usem Venvance com objetivo de emagrecimento. Quando você tem uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é obesa, legal, você precisa tratar aquilo que é o déficit dela para que ela consiga fazer a dieta. Agora, quando você pega uma pessoa normal e você coloca ela de uma forma artificial numa situação do que a gente chama de ação psicomotora, você faz com que essa pessoa ela perca o controle de tudo. Então, ela perde o controle de comer, mas ela perde o controle de parar de comer também. E aí, meu amigo, isso daí não tem volta. Desculpa, falei pra caramba, perdão. Não, mas é exatamente esse o ponto. A partir do momento que o médico, e não é o coach, né, que aí eu cheguei no ponto que me deixa agoniado. O médico vai e prescreve fármaco para o fim de farmacoterapia e ele cria um cenário endócrino, neurofavorável, um mecanismo metabólico todo favorável. Você associa isso à dieta terapia e à atividade física, e aí eu sempre vou falar para as pessoas: o que faz a maquinaria metabólica funcionar a partir desse cenário que vocês, que são os médicos, vão fazer a intervenção, é músculo. E o meu raciocínio ele é muito simples. No caso de músculo, mais significa mais saúde. Significa mais receptor periférico, significa mais autonomia, significa mais capacidade de ajuste de pH, significa maior controle glicêmico, menos inflamação, mais resposta de citocinas. Portanto, o exercício cardiovascular, ele jamais, opinião minha, tá, moço? Ele jamais deve ser prescrito para lipólise, para o emagrecimento, mas ele tem que ser prescrito para o cardio. E nós ajustamos, então, pequenos, mas expressivos déficits calóricos com dieta e bota a massa muscular dessa pessoa para trabalhar. Mas as pessoas têm invertido tudo. Tem feito um excesso de cardio, inclusive aí a turma do HIIT me chama a atenção demais, falando, mas exagero aí. Aperta demais a dieta, usa fármacos que inclusive causam transtorno de sono e a pessoa chega para treinar o que é mais importante, que é o peso, sem condição de peso. E aí você olha e fala assim, mas aí nada vai funcionar, né? E infelizmente existem pessoas que não conseguem enxergar a aplicação da farmacoterapia do jeito que você fala, né? Então assim, é um presentaço você vir aqui hoje e dar um golinho disso aí pra gente, muito bom. Edu, é uma coisa que assim, tem outras coisas que eu sempre ouvi você falar, essa questão do aeróbio. É uma questão que hoje a gente tem evidências que falam isso, né? Em relação à função do aeróbio. E eu andei estudando muito isso por causa da endócrina, né? Eu
precisei fortalecer minha formação em endócrina, porque, cara, a quantidade de demanda que vem por isso, ela é muito grande. Então A minha menina faz pós em endócrino. Então, faz 4 anos que eu tô nessa. É. Meu trabalho melhorou muito, porque me ajudou a entender muita coisa, né? E o que a gente vê, por exemplo, né? O que é o papel de cada coisa no exercício? Uma coisa que você sempre falou, na verdade, nas suas aulas, né? Da importância do cardio para ganho de condicionamento. E no caso do fisiculturista, para ganho de condicionamento, para ele sustentar um treinamento. Por que homem não gosta de treinar perna, por exemplo? Porque sempre Não tem cardio que aguenta. não aguenta. Então ele vai fazer um agachamentinho, vai fazer 10 repetições, o coração vem aqui, ó. E aí, como é que faz? Quem faz fazer umas 3 serinhas daquela? Por quê? Quando a gente olha em neurofisiologia, a gente tem as aferências para despertar o que é a percepção de exaustão. Essas aferências são várias, e a principal delas é cardíaca. Por isso que a gente sofre no treino de perna. Se vocês fizessem cardio, vocês não sofreriam no treino de perna, gente. Vocês conseguiriam. Uma mulher que tem estradiol, portanto tem uma mitocôndria bombada pelo estradiol, ela aguenta um treino de perna tranquilamente. Por que um cara daquele tamanho está fazendo o agachamento? Ele já morreu, ele já está pedindo arrego, já quer ir arrastando para casa. A mulher, o agachamento é um dos exercícios que ela faz no treino, né? Então, essa questão do cardio como suporte, inclusive para quem quer ganhar massa muscular, porque para você ganhar massa muscular, você tem que aumentar a quantidade de trabalho, que é outra coisa que você sempre falava, né? Não importa se você sentiu cansado. Sentir-se cansado, você vai se sentir cansado, por exemplo, varrendo a rua. Isso não quer dizer que você vai ganhar massa muscular com isso. O que importa é quanto de trabalho efetivo você fez, quantos exercícios, quantas séries, quantas repetições, qual foi a qualidade desses exercícios, você conseguiu treinar com cadência, você fez aquele treino jagunço que você ficava jogando peso para cima, né? Hoje, parece que as pessoas começaram a entender, mas ainda assim, né? Eu vejo que sempre a gente precisa voltar a falar nesse assunto, Edu, porque o pessoal, parece que a primeiro contato com exercício, eles querem simplificar as coisas. Então, 3 de 10 para ganhar força, 4 de 12 para definir, aeróbio para secar, não pode comer. Turma, até para nossa área de hipertrofia, que a gente ama muito, o pessoal está tentando encontrar a resposta em uma variável só, né? Se é intensidade, se é volume. E a gente olha e fala assim, a gente enxerga o treinamento na totalidade, enxerga o treinamento de uma maneira mais holística, não uma coisa tão fechada, só o pezinho que vai ser levantado, só uma sériezinha, só o agachamento. Se eu fizer o aeróbico, vai atrapalhar a minha hipertrofia. São perguntas que ficam perdidas dentro de toda a magnitude que é a elaboração do treinamento. Na verdade, isso sem falar dos aspectos nutricionais, né? Se você me permite, aí eu vou entrar um pouquinho nessa seara, aí o que eu queria que você comentasse, né? Porque, na verdade, eu acho que o engano que as pessoas cometem, o maior engano, e talvez o único, né? Elas tratarem o exercício como uma coisa estática. Tenho que treinar volume, sim, ponto. Tenho que treinar intensidade, ponto. E aí, tudo que a gente fala sobre treinamento ondulatório, periodização ondulatória, cai por terra, porque o ondulatório é a percepção da necessidade de encarar aquilo de forma dinâmica. Treinei intensidade, vou pôr volume na intensidade. Quando cair intensidade, aí eu trabalho força. Trabalhei força, ganhei intensidade de novo. Vou pôr volume de novo nessa intensidade. E eu vou indo, trabalhando, fazendo esse ajuste. Quando as pessoas tratam de uma forma simplista, elas esquecem uma coisa principal, que hoje, né, eu percebo, tem muita discussão em relação a esse pessoal que acha que é só intensidade, que é só carga, né? Bom, quem trabalha é powerlifter, né? Exatamente. Powerlifters não é bem o físico que a gente que gosta de fisiculturismo quer desenvolver, né? Para o fisiculturista, ele precisa transformar força em resistência anaeróbica para ganhar massa muscular, mas só força não é a resposta. Essa ideia, esse conceito engessado tem destruído a raiz do que é o bodybuilding. Ao invés da pessoa se perguntar assim, o que induz hipertrofia? Olha, o que induz hipertrofia é A, B, C e D, isso aqui. Beleza, então tá ótimo. Deixa eu te falar. Hoje eu fiquei em pé na fila de um banco o dia todo e eu tenho que treinar perna. E o meu treinador falou que hoje eu tenho que botar 240 quilos lá e descer que nem fanqueirinha.
Eles falam, não, filhão, hoje não. Que é uma coisa, Paulo, que é dos anos 60. Lembra disso? O John Wader falava do treinamento instintivo. Meu amigo, hoje não tem agache. Hoje, desculpa, meu calcanhar já está doendo, eu estou inteiro doendo, mas eu vou treinar a perna sim. E eu vou fazer minha perna crescer usando as outras vertentes e não só a tensão, mas eu vou treinar com uma base mais glicolítica, vou treinar um treino mais metabólico, mais oclusivo, vou fazer mais picos de contração, vou dar excêntricas mais calcadas, vou mexer no meu tempo de execução, na minha velocidade. Mas não. Pensam no treinamento da hipertrofia seguindo o modelo da escola russa, que era um modelo de desempenho, e fica pensando assim, volume e intensidade, volume e intensidade. E aí chega lá um bodybuilder que trabalhou o dia inteiro lá na construção civil, o cara não teve acesso a nenhuma dessas informações, ele fala assim, não, hoje eu vou fazer isso aqui que vai pegar melhor. E faz e fica bom e engole todo mundo. E quando você olha o que ele comeu batata amassada com carne moída e deu certo. Exato. Assim, fisiculturismo, ele é sempre multifatorial. Tem tantas coisas envolvidas na resposta celular, naquele cenáriozinho que o peso criou, e o cara está contando séries e repetições. Eu falo, calma aí, calma aí, não é por conta de séries e repetições que você aumenta a massa muscular, da mesma forma que não é por conta de séries e repetições que você emagrece uma pessoa, mas é por conta de treinamentos bem bolados, bem sacados, que você aumenta a fidelidade daquele indivíduo com sobrepeso, a fidelidade dele na academia, porque na academia tem um ambiente que ele precisava ter conhecido há uns 15 ou 20 anos atrás. Um ambiente mais de irmandade, do pessoal que está ali dentro e que faz, não, existe não, mais 3, vão lá com força. Porque é isso que vai fazer com que ele mude determinados... o pessoal fala muito dos mindsets, mudar determinados comportamentos, determinadas atitudes e vão culminar na mudança de estilo de vida. Mas nós ainda pensamos de uma forma engessada. Então, eu comecei provocando a live de hoje, assim, você é a favor ou contra o uso do fármaco? E já avisei que é muito difícil uma resposta desse jeito. Não, e assim, o fármaco não faz diferença nesse sentido, né? É a mesma coisa que você dá uma Fórmula 1 para um macaco. Ele vai pular em cima da Fórmula 1, vai fazer cocô na direção, ele vai enfiar uma banana no cano de escape, mas não vai dirigir aquilo. Então, não adianta pensar nisso, você tem que pensar na base, começar por baixo, né? Você tocou, por exemplo, na escola russa, que é uma escola que começa, sabe, o cara chega a treinar 5 vezes por dia, né? Então, de manhã ele faz o aeróbio, ele toma café, aí ele faz flexibilidade, aí ele descansa, aí ele vai fazer força, aí ele descansa. Aí o último treinamento do dia que é a resistência anaeróbica. Então, quando você vê um russo treinando força e ganhando músculo, é um cara que chegou a treinar 5 vezes por dia. E ele estudava nos intervalos disso, porque a coisa do russo é, vamos fazer cara que ganha medalha na Olimpíada. Isso. Não tem brincadeira. Esse era o foco. Esse era o foco. O meu sonho ainda até hoje, Edu, de verdade, né? Às vezes minha mulher fala assim, um dia eu vou realizar teu sonho, eu vou trabalhar para você não precisar trabalhar e para você poder virar bodybuilder. E eu vou treinar 5 vezes por dia, juro por Deus. Eu vou fazer aeróbico, vou fazer um treino de flexibilidade, aí eu vou fazer um treino de força, aí eu vou fazer um cocô, aí depois eu vou fazer um treino de resistência e aí eu vou fazer um treino de aeróbio de novo. Cara, eu vou ser tão feliz, tão feliz. E acredite, uma vez eu atendi no consultório um rapaz que era jogador de futebol. E assim, nada contra futebol, assim, tudo bem. Eu acho um jogo de não me toque, mas assim, tudo bem. E o menino tinha acho que uns 19 anos, e na época, estamos falando de 2012, 2013, o Cabrinha ganhava uns 400 pau por mês. 19 anos. O bicho entrou com uma mala na minha sala. Aí ele virou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para você me resolver. Eu, pois não.
minha vida é muito estressante, eu tenho que treinar 2 vezes por dia. Eu falei, caralho, o meu sonho é treinar 2 vezes por dia. Moleque, eu tenho que lidar com a torcida, eu tenho que lidar com os compromissos. Então, assim, de quinta, sexta, sábado, eu uso uns negocinhos, eu tomo uns tiros, eu faço não sei o quê, papapá, e eu não vou largar isso de jeito nenhum. Eu falei, olha, eu não posso te ajudar. Eu não sei o que você está querendo aqui, mas não consigo te ajudar. E ele apareceu lá porque eu cuidava do empresário dele. Isso. Cara do interior. E aí ele mandou o moleque lá, porque ele queria que o moleque fizesse o negócio. Daí, Du, esse moleque, eu viro pro moleque e não vou conseguir te ajudar, porque isso daí é o suposto a fazer. O meu sonho era poder fazer isso para ter uma ideia. Se você não consegue fazer nem isso, né, aproveita o tempo que você tem, joga o seu futebol, né, só cuidado para não se machucar. O moleque, topetudo, levantou, você tá me tirando, mano? E eu, assim, só batendo na cabeça, assim, pensando, ah, moleque, você tá me tirando? Que não sei o quê, porque eu ganho o que você ganha no ano, mandando nessa lata. Aí eu levantei, Que bom escutar isso, que bom. eu tô te tirando pela janela se você não sair correndo agora. O zóio do moleque, Bem assim. o bicho saiu, que nem a recepção viu ele. Mas ele voltou. Assim, que coisa, né? Que experiência que a gente tem com alguma pessoa que marca a gente de um jeito cretino, né? E eu Tive cretino. a gente, do nosso jeito amador, né? A gente valoriza tanto o profissional, né? E na verdade, é bonito o amador, né? Porque o amador, ele faz porque ele ama. Ele faz porque aquilo fala no coração dele. Então, assim, a galera fala que quer crescer para fazer isso, quer entrar, quer usar o esteroide, quer ir para o profissional. Cara, calma. Porque quando você for para o profissional, você vai transformar aquilo que é o seu objeto de amor na sua necessidade de trabalho. E pode ser que isso mude a relação com você. É que Exatamente o que acontece. você acha que ator de filme pornô chega em casa e ele quer brincar com a mulher dele? Aliás, nem sabe se tem ele. Entendeu? Exatamente. O raciocínio é bem por aí mesmo, assim. Então, Né? Quando a coisa fica profissional, né? Por exemplo, assim, todo mundo sabe, mas eu não me canso de falar, eu sou fanático, eu dou birra por causa do Eduardo Correia, sabe? Assim, vixe, fala assim, você quer ser o que quando crescer? O Eduardo Correia, sabe aquele negócio assim? E aí quando você se coloca no lugar do cara, já começa por quem que vai estar no mesmo palco que o Edu. Você já fala, ih, acho que eu não quero ser ele, não. Depois, a hora que você pensa no rigor da vida do cara, você fala assim, acho que eu não quero não, hein? Depois, a hora que você chega na sala de musculação, que era para ser divertido demais, você fala, não, mas tá doendo, né, cara? Já não tá tão bom, né? Repuxando de um lado, tá doendo, tá contra o relógio, a fisioterapia demorou para pegar o negócio, a cirurgia demorou demais para cicatrizar tudo. Quando você pensa em tudo isso, assim, já não tá tão divertido mais. Então, mas você viu que ele se machucou de novo, né? Não. Agora ele de novo, né? Ele machucou o infraespinal. Eu e o Zé Carlos e o Edu, a gente já tinha operado o supraespinal dele. Agora ele amanhã, 12h30 da tarde, eu tô operando ele em São Paulo. Eu e o Zé Carlos. Cara, imagina, ele já estava embalado, já estava fazendo não sei o que lá, pumba, rasgou o infraespinal. Ou seja, tá com uma dor lazarenta, não consegue fazer supino. Pois Cara, que dificuldade. Não, mas eu até desconcentrei no que você me falou, assim, porque a gente gosta, né? Do atleta, e eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa. Aí você associa, né, o ídolo e a pessoa, você fala, nossa, isso não podia ter acontecido. Mas... E que doce de pessoa, né, Edu? Não, a gente vê uns 29 de braço aí, marrento, os caras chato pra caramba. Esse chega num monstro daquele, cara, sabe? Cabe o dedo no meio do buraco, do reto da coxa do cara, assim, te trata, sabe? Conversa numa boa. Aí você olha pro 29 e fala, 29, não dou conta, não. Tá se matando com a milha de 3 quilos para ver se chega no 30 de braço, nessa nitidez, né? Mas tá bom.
Tá bom. 22. Deixa pra lá, né? Não, Deixa pra lá. agachamento do carro. Pois é, mas a ideia do profissionalismo, né, ele leva a isso. E aí, quando nós vemos o indivíduo que precisa emagrecer, que está aí no seu consultório, ou que está aqui no meu estúdio, ele precisa emagrecer porque você falou para ele que ele ia morrer. Ele ainda não está sentindo nada. Você viu no exame de sangue uma coisa e falou assim: ô, seu Zé, deixa eu te contar uma coisa. O seu fígado ele virou uma bola de gordura. Aí você fala assim: não, bom demais. Então quer dizer que a picanha e a cervejada que eu tomei ontem está rendendo, está depositada. Ele não sabe o que é isso. Não dói, não faz nada. Entende? Então, assim, perde a graça da cachaça e da comida errada e tudo, num momento em que talvez já seja um pouco tarde, e às vezes tarde demais, né? E quando nós tentamos trazer essa pessoa para a atividade física, para a mudança do estilo de vida, ele não adere de maneira muito fácil. Na verdade, até não querendo dar uma de psicólogo, mas é uma coisa que eu já percebi ao longo dos anos, o ambiente onde esse cara está inserido é um ambiente de pessoas, Paulo, que se ele chega, por exemplo, na beira de uma piscina, um lugar, ele vai lá e faz uma simples flexãozinha, quem te viu e quem te vê, que é isso? Tá querendo aparecer para quem? E aí você olha e fala assim: peraí, cara, deixa eu te explicar. Os seus amigos são pessoas que descem da caminhonete girando a chave, enfia a chave no bolso de trás da calça e a calça tá pagando cofrinho. Cara, ele não tem músculo na perna nem na bunda. É um cara assim que é tão pobre que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Exatamente. Sabe, aquela tenacidade. Algumas pessoas precisam correr muito atrás das coisas e trabalhar pra caramba. Outros têm um dom de fazer o dinheiro acontecer e tudo mais, e não respeitam quem está tentando, através do treinamento, fazer uma realização que é intrínseca ao bem-estar. Eu me sinto bem porque o meu supino chegou em 100 quilos, chegou em 160 quilos, eu fico feliz com isso. Você é coisa de mulher, rapaz. Eu perdi meu peso, o que é isso? Esse cenário onde ele está inserido dificulta demais. Hoje, nós temos maridos que não gostam de ver a esposa evoluir o físico. Nós temos também a esposa, mas aí o impacto é bem menor, a esposa que não gosta de ver o marido aprimorar o físico. Tem esposa que para treinar só vai se for numa academia feminina, um estúdio feminino. E você olha e fala assim: engraçado, mas que você não está percebendo assim que a falta de confiança sua não é nela, é em você? Sim. Não é nela que você não confia no teu taco, cara. Você que tinha que estar lá na academia treinando, se garantindo e ficando feliz e aproveitando outras coisas. Estou dando esse exemplo mais ou menos engraçado para que as pessoas que estão conosco entendam o tanto que o contexto que essa pessoa está inserida dificulta duas coisas: o emagrecimento, mas também vai dificultar se ele tem no coração dele aquela: nossa, tão legal ser bodybuilder, cara. Mas olha que ele vai para casa dos amigos, tiram onda, tiram sarro dele, fica fazendo piadinha. Já tá tomando umas bombinhas aí, que isso, hein? E completamente distante do que nós fazemos naturalmente lá na academia, que é receber o cara de braço aberto. Chega aquele bicho dessa grossura assim, não vai estar só o filezinho da borboleta, não sobrou nada dele. Mas o coração é de bodybuilder. Ele eu quero ficar esquisito, eu quero ficar grandão. A gente abraça esse cara. Tem uma coisa que eu falo para as pessoas, eu li isso em algum lugar, eu achei muito bonito. Que é assim, você já deve ter lido isso aí, porque todo mundo conhece. Fala assim, quando a lagarta falou que ia voar, todos os bichos riram, menos a borboleta. Verdade. É o bodybuilder dentro da sala de musculação, cara. Chega um franguinho lá, todo esforçado, camisa de bodybuilder, papo de bodybuilder, todo mundo tira onda, menos o bodybuilder, cara. O bodybuilder vai e abraça. Agora, para essa pessoa, tanto o magrinho quanto o gordinho está inserido nesse ambiente, vai precisar de muito amparo. Paulo, nós estamos aqui conversando, doutor, há um século já. Jesus Cristo.
Eu, primeiro, eu quero agradecer esse carinho gigantesco que você fez hoje aí pra gente, tá? Especificamente para mim, mas na verdade para todo mundo que está aqui, porque te ouvir lá no YouTube é legal, bacana, é jóia, assim, mas poder conversar ao vivo e ver você falando, isso é muito mais gostoso, né? Isso é muito mais bacana. Te agradeço demais. Quero te agradecer pela mensagem de carinho no começo da sua fala. A gente geograficamente fica longe, mas nós gostamos das mesmas coisas e para mim isso é um negócio que importa demais. Você sabe, mas eu vou falar. Eu desejo mesmo assim que Deus cubra a sua vida e a da sua família, lógico, de bênçãos, toda sorte de bênçãos, coisas boas, conquistas nisso aqui também, mas muita coisa humana, pessoal, para as vidas de vocês, viu? Um beijo imenso no seu coração, obrigado, tá? Fala um tchauzinho para os nossos amigos aí, tá? Oi, Edu, eu que te agradeço. Quero falar que nessa área da gente chama, né? No Exército a gente chamava de atributos da área afetiva, né? Que era quando você respeitava o companheiro do seu, né? E o quanto você confiava a sua vida na mão dele. Porque para você andar para frente, o cabra tinha que estar do seu lado defendendo seu flanco. E eu sinto uma pena. A pena que eu sinto é que as pessoas não conhecem o Edu que eu conheci. Quando a gente foi jantar, aliás, quando a gente foi almoçar, nos cursos que a gente dava, começando a vida, que a gente tinha gente ali para sentar, conversar, aqueles papos, aquelas histórias, aquela tranquilidade, aquela amizade, aquela franqueza que a gente tinha, que não tinha mídia, não tinha nada, e que, cara, você não mudou 1 milímetro do que você era. Eu amo a pessoa que você é por causa disso. Você é um sujeito estoico, você é você. Se é você com 10 negros vendo, se é você dando aula para 30, se é você fazendo uma live para 1000 pessoas. Isso é uma coisa que a gente não acha comum. Então, eu queria agradecer você por isso. Essa área eu já conquistei, eu tenho sucesso por causa disso. As pessoas que eu consegui ganhar na minha vida, elas têm muito essa característica. Então, foi um prazerzão conversar com você. Para mim, eu acho que a gente pegou e bateu aquele papo daquele almoço simplinho lá que a gente estava comendo nossa marmita, né? Quieto, dando risada, achando bom. Só que tinha um povo assistindo. Então aproveita isso, pessoal. Vê essas coisas são boas de ver, essas coisas são coisas de verdade. A gente que está aqui para mostrar o carro que tem, ou então a casa que mora, ou quanto que ganha, quanto que deixa de ganhar. A gente está falando para vocês melhorarem. Sabe por quê? Porque é gente falando de gente, né? E sendo gente. A gente não é vendedor, a gente não é nada disso. A gente é gente que gosta da mesma coisa, que nem o Edu falou. Nesse sentido, a gente é amador. Por quê? Porque a gente ama aquilo que a gente faz. Então, beijão pra vocês. Vocês tenham uma ótima quinta-noite. Quinta-noite também é dia de namorar, tá? Então vai lá, dá aquela castigada no corinho, porque isso é hit, tá bom? Também conta que nem o aeróbio. E se você não tá conseguindo fazer isso direito, vai fazer aeróbio, senão você vai se fuder. Oi, Edu. Beijo pra você. Deus te abençoe, guerreiro. Com Deus. Amém. Amém. Meus amigos, eu também vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham se amarrado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Foi uma surpresa, não estava combinado, juro por Deus, não estava combinado, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que tenha ficado, manda para cá. Aqui no direct, nós vamos conversar, vou ajudar vocês, nós vamos esclarecer as dúvidas. Vocês sabem, eu sempre respondo as perguntas que vocês mandam para mim ao longo do dia. E nós vamos colocar de novo na bio amanhã, ou no mais tardar no sábado, bem cedo, de novo, o curso sobre emagrecimento. Tudo bem? Fiquem com Deus e um par de dumbbells.